Olá. Estou aqui com o Daniel Mazaro, que é doutor em Linguística e pesquisa teoria queer, para a gente gravar uma aula, na verdade é um bate-papo, discutindo as questões da teoria queer e a relação com a linguagem, com a língua e com os discursos, né? A gente vai tentar falar um pouquinho dessas definições e dos estudos de gênero e da linguagem. Daniel, você quer se apresentar, fazer uma introdução, e aí a gente vai conversando a partir disso, então. Então, tá. Então, eu vou começar a falar um pouquinho da área, né, com que eu trabalho. Eu sou professor de língua espanhola, né, e eu tive contato com a teoria queer quando eu estava escrevendo o projeto do doutorado, né. Então, eu fiz em análise do discurso, e na minha pesquisa de doutorado, eu pesquisei, é, eu formei um corpus duplo, né, o que a gente vai chamar de corpora, né, é, formado particularmente por perfis de um site de relacionamento gay. Na época, eu não tinha noção da existência de aplicativos, que senão eu teria feito com aplicativos, que era o Manhunt, na época. Né, o site que hoje está um pouco mais em desuso. Né? Comecei o doutorado em 2012, é, e mas depois um outro aluno lá do FMG fez com os aplicativos, né? É, então foram os perfis do Manhunt de Belo Horizonte, alguns de Belo Horizonte, alguns de Buenos Aires, né? E é fácil, né? É só entrar no, no site, colocar o GPS como se estivesse em Buenos Aires e encontra algumas pessoas ali, né? E o outro corpus foi formado por relatos de vida escritos, né? Porque, na verdade, até a tese era para ser teórica. Eu estava querendo levar para a análise do discurso, especificamente a semiolinguística, que é uma linha, né, da análise do discurso, e eu queria levar o termo performatividade. Né? Então, daqui a pouquinho a gente comenta um pouquinho sobre esse termo, né? E que é um termo que, em partes, surge, né, ou tem uma grande contribuição da linguística, né, especificamente a pragmática, na, na década de 60, né, esse termo aparece na filosofia da linguagem e, em partes, não é retomado por alguns linguistas, né. Então, quando a gente está pesquisando sobre discurso, sujeito, construção de enunciado, enunciador, né? Tudo isso, eu senti falta de pensar de novo a performatividade nesse circuito discursivo né, e social, que é que estão englobados, né, no discurso. Então, era para ser uma tese só teórica, mas eu precisava de ilustrar, de certa forma, que teoria que é essa, né? De performatividade de gênero, né? Ou de sexualidade dentro de um discurso. Então, aí eu montei esses corpora para fazer uma análise, né? E aí, com a teoria queer, eu consegui ter uma noção. É, Lógico que eu não poderia aprofundar muito sobre o que era um estudo que pensa num sujeito não dado, né? E como isso poderia aparecer ou materializar, né, no discurso, na linguagem, né? Então, é a partir daí que eu comecei a pesquisar. E aí, cada vez que aparecia alguma coisa, eu falava, olha, gente, não é específico da linguística, mas ajuda. Então eu ia lá e lia psicanálise, por exemplo, né? Lia um pouquinho do Freud, lia um pouquinho do Lacan, para entender o que é que estavam querendo dizer com o falocentrismo, por exemplo, né? Que é um dos termos da Judith Butler. Ela vai preferir esse termo a patriarcado, por exemplo, né? Ela vai falar de falocentrismo. Do modo de ver de heteronormatividade, entender um pouco melhor o que é norma, né? Nós temos uma ideia de norma dentro da gramática, por exemplo, ou até mesmo o próprio conceito de gramática, que tem uma certa relação
com a linguística que a gente estava comentando antes de começar a gravar, né, a linguística dura, essa linguística que a gente faz análise sintática, né, que a gente aprende na escola, que isso é sujeito, predicado, oração, subordinada, etc., etc., aquele monte de nomenclatura, né, e isso é uma possibilidade de gramática, né, e é uma gramática, inclusive, normativa, né, dizer que não pode falar para mim fazer alguma coisa, né, é a norma. E aí a gente tem também esse tipo de norma social, né, que vai ser dada como naturalizada. Assim como para mim fazer também é uma norma naturalizada, né, não é natural. Né? Se fosse impossível de ser realizado, ninguém falava. Né? Não, seria incompreensível. Então, a gente tem uma gramática, vamos dizer, estética, né? E uma gramática de compreensão. Então, o gênero entraria onde? Né? Na estética ou na compreensão? Se a gente pensar pelo lado do objeto, né, que a gente estava falando, é o de não compreensão. Mas a gente sabe que o objeto também ele é compreensível. Né? É uma variante específica? Pode ser uma variante, assim como o R retroflexo, porta, por exemplo, em alguns lugares existem, em outros não, pode soar estranho, né? Mas, de qualquer forma, a forma de escrever não muda. Né? Então, essa relação língua, linguagem e gênero, sexualidade, tem algo ali próximo, né, porque estão baseados em questões que vão ser dadas como naturais, né, na verdade são naturalizadas. Existem mitos por trás, como a Torre de Babel, né? Em uma época todo mundo falava a mesma língua, né? De repente se confundiu. Né? Assim como tem um mito, né, para a língua, a gente tem vários mitos para gênero e sexualidade, né? A criação da mulher a partir da costela, né, do homem. Mas aí a gente sempre tem uma história por trás, né? Tipo Lilith. Quem é Lilith, né? Lilith foi criada junto com ele, né? E por ela fugir da norma, porque ela tinha que ficar por baixo do homem, ela é uma transgressora, e aí por isso ela né, não é bem vista, ela é uma bruxa, ela é uma serpente. Demônio, Exatamente. Então a gente tem toda essa criação narrativa também, não só da língua, como também da sexualidade. Então eu vejo as duas coisas muito próximas, sabe? Enfim, e aí eu fui pensando isso ao longo, depois do doutorado, porque na hora que a gente está com o doutorado também, o máximo que a gente quer fazer é termina logo isso, pelo amor de Deus. Mestrado só serve para a gente não estudar e não fazer pesquisa. Eu falei isso para o meu orientador. É a época que você menos pesquisa. Não, mestrado é uma sacanagem. 2 anos tendo que fazer a disciplina, escrever o projeto, escrever a pesquisa. É muito. Puta peso teórico e bagagem de pesquisa que a gente não tem da graduação ainda, né? É muito difícil. Eu fiquei pensando enquanto você estava falando que a gente sabe que a língua latina, as línguas latinas são generificadas, elas para tudo elas têm um artigo que define isso. E aí eu fiquei pensando, se a língua é generificada, ela também é heteronormativa, ou a heteronormatividade ela só tem relação com o discurso? Porque aí tem uma diferença de linguagem e discurso, que a gente que não é da área da linguística tem muito mais dificuldade de se situar, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, vamos começar então com relação à origem, né, ou do porquê que essas línguas neolatinas têm gênero, marcação de gênero, né? Primeira coisa que não são só as línguas, obviamente, neolatinas, né, tipo português, espanhol, francês, italiano, que tem variação de gênero. Embora em menor quantidade e de formas diferentes, né, inglês, alemão, né, alemão mais ainda porque ainda tem o gênero neutro, né, tem também palavras muito relacionadas palavras que têm uma marcação de gênero. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a marcação de gênero em palavras é uma questão morfológica, mas também, né, morfológica eu digo na forma da palavra, mas nem todas as palavras têm uma forma específica para o masculino e para o feminino. Tá? Isso não significa que todas as palavras que terminam com O sejam masculinas, né? Todas as palavras terminadas com A sejam femininas. A gente tem mão, por exemplo, que termina com O e é feminino, e mapa, né, que termina com A e é masculino. Bom,
o que é que a gente tem, na verdade? São palavras que se referem a seres sexuados ou não sexuados. Essas palavras são mais específicas. Então, eu quero ignorar, né, para a gente discutir isso, qual é o gênero da palavra mesa. Né? Porque isso aqui é claro que é uma imposição, vamos dizer assim, histórica, né? Já que veio do latim. No latim tinha 3 gêneros, né? Neutro, masculino e feminino. Só que as línguas atuais, né? Pelo menos o espanhol e o português, e o italiano também, com certeza, não tem gêneros neutros. Então a gente não tem palavra neutra, a gente tem palavra ou masculina ou feminina. Né? Então, para a gente não pensar que gênero, necessariamente, para a palavra, é a mesma coisa para seres humanos. Né? Então, vamos pegar só as palavras que se referem a seres humanos sexuados, né? Ou seres sexuados. Então, né? Poderia ser animais também. E aí a gente tem palavras que, sim, variam por gênero. Outras não variam, né? Por exemplo, criança é sempre uma palavra feminina, né? Assim como pessoa também. E outros para seres que não são animados, né? Tipo mesa, cadeira, chão, já tem definido qual é o gênero dessa palavra. Só que a gente tem algumas palavras que esses sim flexionam, né? Mudam a forma para o masculino e para o feminino. E isso não acontece sempre. Quer dizer, as línguas que deram origem ao português ou ao espanhol não significa que elas sempre faziam esse tipo de flexão. Mas, na hora de simplificar, porque a língua ela passa por um processo de simplificação. Né? Então, se no latim tinha 8 casos, 6 casos, né, nós temos só marcação de plural e gênero, por exemplo. Né? Então a gente não fica variando tanto se falando sobre a menina, falando a menina falando, não sei o que, se é sujeito, se é objeto direto, objeto indireto, variava a forma da palavra. Né? Hoje a gente não tem isso mais. O que a gente tem em alguns casos, variação de gênero, né? E esse é um caso muito específico, são pouquíssimas as palavras que têm variação de gênero. Então, vamos pegar um exemplo excelente histórico, né, que é a palavra médico e médica. Tá? A primeira palavra que existiu, vamos dizer assim, né, é médico. Por quê? Médico. Porque o mundo, né, é dos homens nesse sentido. Né? A criação, o ponto de vista, né, falocêntrico, né, é o que fez com que se entendesse que o mundo era baseado no homem, o homem como centro. Né? Isso a gente tem lá na história já da Grécia, né? Por exemplo, que o que não era homem não significa que era exatamente mulher. Poderia ser aquele que ainda não era homem, né? Por causa da idade. Então a gente tinha uma divisão não só por gênero, mas também por idade. Né? Então, toda essa relação de poder que tinha dentro da sociedade, baseada nessas divisões, também eram colocadas, eram materializadas na língua. Então, quando as mulheres começam a estudar, por exemplo, medicina, elas se formavam médico e não médica. E aí, de fato, com o passar do tempo, houve uma necessidade de se fazer variação de algumas palavras. Né, mudança de gênero. Então, mas presidenta é um erro, né, porque presidente termina com E, não presidentou com O, né, senão, se for assim, tem que ter estudante e estudanta, né, eu falei, tá, pode até ser estudante, estudanta, mas a gente faz em outros momentos essa mudança de E para A, por exemplo, chefe, chefa, né, e qual é o problema disso? Né? Então, ver essas relações de poder na língua é uma questão que é estudada, por exemplo, na linguística queer. Né? É uma linha da linguística que surge no início no final dos anos 90, início dos 2000,
mas que aqui no Brasil ainda é muito pouco estudado, né? Que começa um pouco sobre essas questões também, né? Gênero de palavras, origem. Então, mas o latim já tinha essa divisão, tudo tentando justificar que é uma coisa natural, né? Não, mas o latim veio do indo-europeu, né? E do indo-europeu veio também inglês, veio, né, as línguas que deram origem ao inglês, ao francês, ao alemão, enfim, diversas outras línguas que tem ou algumas não têm marcação de gênero. Então, por que o português, o espanhol continuaram com essas marcações, né? Então, o indo-europeu mesmo, né, nessa época, já tinha as marcações, né, não se tem noção de como que é exatamente, porque não se tem nenhum texto em indo-europeu, mas é possível fazer a reconstituição, né, a partir do que é comum em quase todas as línguas, né? Então percebe-se que o latim tinha 3 gêneros, mas também o indo-europeu, que deu origem ao latim, já tinha 3. E essa divisão era feita por reflexão do próprio mundo, né? Eles já estavam fazendo a divisão a partir de masculino e feminino, né? Ou ser vivo e não vivo, né? Primeiro seria isso. Por exemplo, então, cadeira, mesa, tudo isso teria um gênero neutro. E os outros eram divididos em masculino e feminino. Então fazia muito mais sentido, né? Seria um pouco mais lógico, né? Porque mesa é feminina, né? Mas é porque essa divisão era feita a partir do que era já a sociedade naquele momento, né? Entendi. E aí tem uma tentativa de querer falar que sempre foi assim, então vamos manter assim para não, né? Tipo, eu tenho que engolir que eu sou mestre, né? Porque mestra não vem nem no diploma. E eu Exato. falo para as meninas, gente, mas não tem um marcador da mulher na academia, né? Precisa bater que é mestra, precisa. E aí eu utilizar a universalização no masculino também, que algumas pessoas já têm reagido, né? De virar eles. Então, quando. E aí eu fico pensando, quando uma pessoa, ela se assume transexual, por exemplo, não gosta desse termo, se assume, ela modifica o vocabulário dela todo, né? Que eu vejo aqui em casa. Então, o Noah começa, né? No momento que ele se entende homem, eu estou acordado quando eu era. E aí, quando eu era pequeno, não consegue se referir, porque quando eu era pequena, né, que eu fui educada aí, olha as fotos e a referência que faz a foto quando eu estava de menina, a linguagem, né, começa, a gente tem que organizar a linguagem de um jeito que dê conta disso tudo. Isso aqui é muito legal. É legal e ao mesmo tempo é cruel, né? Porque a gente entra numa ordem do discurso, né, em que as coisas são ou masculinas ou femininas, não tem transição, né? A língua não tem transição nesse sentido. Mas é aí que é a coisa interessante, porque a língua ela não é assim, um conjunto de regras que existe por si só, né? Ela só existe porque é um grupo, sociedades, né, pessoas ali usando este código e se fazendo fazendo compreendido ou tentando compreender o outro, né? Esse jogo, né, de eu vou tentar fazer alguma coisa para tentar ser compreendido e eu tô confiando que a pessoa está me falando coisas assim, né, para eu observar, para eu inferir determinadas coisas, né? E há estudos na segunda, vamos dizer, a segunda fase da linguística queer, né, que é exatamente isso. Como travestis transexuais, né, o T, né, da sigla, consegue ou usa essas marcações de gênero para tentar relacionar a própria história. Então, é exatamente isso. Antes de fazer a transição, de alguma forma, né, normalmente existe, né, um fato, né, em que a pessoa, a partir daquele momento, né, se identifica como homem ou como mulher, no caso das mudanças, ou fluidos, né, ou um gênero fluido, quando usar o masculino, quando usar o feminino. Então, às vezes, assim, eu sei que tem um estudo, eu não cheguei a ler ele todo, só li alguns exemplos, que era entrevista com vários travestis. E aí, quando
a travesti estava falando sobre ela naquele momento, junto com as outras, sempre usava no feminino. Mas na hora que fazia a fala, por exemplo, um discurso indireto, né, reproduzindo a fala da mãe, chamando atenção para alguma coisa, já se considerava no masculino. Né? Então, toda essa questão para mostrar que gênero não é simplesmente uma marcação de OIA, né? Ou para ver lá a origem de tal, porque naquele momento fazia sentido. Né? Hoje não faz mais tanto sentido. E aí precisávamos algumas ferramentas novas, né? E aí, por exemplo, optou-se por usar um arroba, né? Para não marcar se é o ou a. Mas nem todas as palavras, igual a gente estava comentando, encaixa, ou masculino e feminino, é simplesmente uma troca de vogal. Né? Vamos pensar aqui no caso de homem e mulher. Né? Pois é, como é que você vai colocar? Vai colocar uma arroba ali? Né? Onde? Não é uma vogalzinha só, né? Trocar a palavra. E pode surgir, em alguns casos, um problema muito grande, né? Primeiro, por que se usou arroba? Né? Por que se usou arroba? Porque ele, ao mesmo tempo, parece um A, parece um O. Né? Só que a gente tem palavras no masculino que é com E. Né? Então, por exemplo, eu não queria falar o plural, né, de acordo com a gramática, o plural genérico é o masculino. Né? Então, você tem um grupo de pessoas, de jovens ali, um professor entra na sala e não precisa de falar necessariamente. Bom dia, menina, né, queridos alunos e queridas alunas. De falar queridos alunos, para a gramática, já estariam incluídos os dois. Né? E aí a gente tem alguns problemas de colocar um arroba, ou, por exemplo, ou querer colocar um E, né? Queridos alunos. Beleza, nesse... Tem até uma série agora brasileira, que tá na HBO, eu agora esqueci o nome da série, que tem uma das personagens que é trans, né? É um homem trans, né? Ou um homem trans, não, na verdade, é intergênero, enfim, não, gênero fluido, né? E aí não quer marcação de masculino nem feminino. Então, né, estou preocupada, ela fala assim, a personagem, né? Vou falar o ela, a personagem, né? A personagem então fala, estou preocupada, enfim, né, um exemplo é esse. Só que tem alguns casos que o plural já é com E no masculino. Tipo eles. Uhum. Sim. Vai fazer o quê, então? Mas eles é masculino. O que você sugere, então? Então, é muita mudança que teria que fazer. Não é só mudança na língua, tá vendo? É mudança nas pessoas que usam a língua. É muito mais complicado do que mudar uma letrinha, né? Então, a gente tem estudos, a língua espanhola tem mais estudos sobre isso, sobre essa questão de duplicar, né? Então, ao invés de falar prezados senhores, prezadas senhoras, prezados senhores, né? Sempre duplicar. Se a gente tiver que fazer isso com todos os textos, principalmente escritos, né? Como, por exemplo, leis, né? Ela ia praticamente dobrar de tamanho, né? Então, e a língua, como eu estava comentando, ela tende a diminuir, né? Não simplificar. E aí o que se procura com isso é complexificar, né? É tentar colocar mais informações. Há uma outra possibilidade também, que é generificar o plural, né, pela maioria. Então, por exemplo, eu ouvi isso de alguns professores do curso de pedagogia, como a maioria dos discentes são mulheres, então acabam falando as meninas, as minhas alunas, mesmo tendo um ou dois homens, né, fazendo o curso, é uma possibilidade. Mas a gente tem que ter noção de que, historicamente, o feminino não o feminino ele não é neutro.
né? Então, isso pode causar um estranhamento. O neutro, de acordo com a gramática tradicional, com que a gente cresceu ouvindo, né? E é lógico que eu, homem, cis, né? Ouvindo isso é uma coisa, uma mulher cis ouvindo é outra questão, e se for mulher ou homem trans, né? Mais difícil ainda, né? Mas que o masculino sempre foi o neutro também. E referência, né? O neutro é referência, a partir de qual os outros existem, né? Exatamente. Não estou falando que eu concordo, não. Não, sim, Mas, sei. né, mas não significa também que vamos agora, então, sentar aqui e produzir uma nova gramática. Não é assim. Não é desse jeito. Né? Então, e é complicado, por exemplo, estar eu numa sala, mesmo sendo o único homem, e não causar um estranhamento para mim na hora que o professor falar assim, as meninas estão prontas. E eu sou, né, eu me identifico como um homem, né, e tal, numa sala, eu falo assim, não, ok. Mas se é para não deixar estranhamento, não é a solução, né, porque vai causar um estranhamento. Né? Então, eu acho que é um pouco disso. Né? E agora, existe uma outra saída, que é, por exemplo, apresentar para as pessoas, né, tanto professores como os pais também, uma noção linguística de que o masculino, historicamente, é o predominante social. O que eu quero dizer com predominante historicamente, os homens eram aqueles que saíam, que tinham essa vida pública, essa vida exterior, e aí, nesse sentido, essas construções foram realizadas a partir da figura masculina, né? Mas a gente pode fazer mudanças, e mudanças sociais muito mais eficazes do que mudanças linguísticas, né? E aí eu acho que o termo queer, né, que dá origem, que dá nome à teoria, já mostra isso, né? Eu estava fazendo uma pesquisa sobre a origem desse termo, né? E o que nós hoje usamos, né, aqui na América do Sul, como queer, surgiu lá na língua inglesa no século XVIII, né? E era usado para depreciar as minorias sexuais, as chamadas minorias sexuais, né? E só a partir da década de 90, de 1990, né, que esse termo foi ressignificado, reapropriado, né, e muda um pouco a questão semântica dele. Deixa de ser apenas uma palavra depreciativa e passa a ser também quase que uma bandeira, né, um nome de uma teoria, enfim. Então, primeiramente, é uma teoria que nasce dentro da academia, né? O termo ele era usado fora, né, para insulto, mas dentro da academia ela começa a se ressignificar. Né? E nessa reapropriação, a gente observa também a própria origem da palavra. Né? Queer, que vem para o inglês, veio do alemão, eu procurei como é que fala, mas assim, né, dificílimo, queer, alguma coisa assim. Né? Escreve quer, como se fosse quer, o verbo quer do português. Né? E ele significa transversal, diagonal, oblíquo, né? E por sua vez, olha só, veio do latim torqueo, né? Que significa girar, torcer, virar, dobrar, em alguns casos até torturar. Né? Nós temos essa palavra, né? Torqueo veio para torcer mesmo, né? Então, o que significa queer, né? É aquele que é torcido, aquele que é estranho, aquele que é esquisito, às vezes até bizarro, estrambótico, né? E ele equivaleria, se fosse para traduzir, né, para o português, a insultos como viado, bicha, boiola, embora a palavra queer em inglês também possa ser usada para mulheres, né? Já a palavra viado, bicha, boiola, acho pouco provável, né, de falar com uma mulher. Né? E aí o mais engraçado no sentido curioso, né? E como que a construção da linguagem parte também de uma lógica, vamos dizer assim, social, né? O antônimo de queer seria straight, né? Que em inglês significa direto, reto, direito. Então
tá vendo? É o contrário de torto, mas também é usado para significar honesto, certo e até heterossexual. Né? Então, queer seria o antônimo de heterossexual, o que não é hétero. Né? E aí, o que é mais interessante é como que uma palavra que significava um insulto, né, passa a ter um outro significado. De pessoas falarem assim, eu sou queer, e que ótimo que eu sou queer. Né? Como eu sou torto nesse sentido, que bom que eu não sou reto no sentido da norma, né? É, e aí, esse tipo de relação, esse tipo de construção, que eu acho que é muito mais aproveitável que ficar criando palavras novas, sabe? É Também lógico. a língua, né? Eu pensei aqui que o cis também significa do lado certo, né? Também tem Pois é. cis do lado da norma, né? E o trans, então. E aí, Daniel, eu tô pensando, o queer, a gente sempre fala que a nossa tradução não dá o sentido pejorativo que ele tem. A gente não consegue traduzir com toda a carga pejorativa, né? Uhum. E aí você acha que a teoria queer veio para o Brasil de um jeito que não causou tanto impacto teórico quanto nos Estados Unidos por conta da definição da linguagem, porque ela chega com um caráter bem mais elitizado, bem mais já normativo dentro da academia? O que você acha Com disso? certeza. Veio sim. E é interessante se a gente procurar alguns pesquisadores brasileiros, tem alguns, eu não vou conseguir lembrar o nome aqui agora. Lembro somente do Mombassa, esqueci, adiantou nada. Eu tentar, J alguma coisa, J Mombassa, eu acho, que é um performer, vamos dizer assim, super complicado. Ele se identifica como uma bicha, queer, só que ele escreve queer com K ou com C, queer, né? Então ele tropicaliza, vamos dizer assim, né, a palavra queer, e fala que essa é uma teoria que veio numa segunda colonização, são outras caravelas, a caravela queer. Então, essa caravela que trouxe dos Estados Unidos especificamente, né, um estudo para o Sul, dado como universal, né, um estudo queer de gêneros e sexualidades como se fosse universal. Só que mesmo a Butler falando nas obras, né, que a palavra queer acumula força de autoridade, né, mediante a repetição, a citação, que deve se abrir, né, o termo queer deve se abrir a novas possibilidades para que se fizessem alianças com grupos feministas e antirracistas, por exemplo, né, a gente tem quase que um discurso, de fato, né, esse é o discurso, mas ela mesma não faz dessa forma, né, tem um texto muito interessante que critica a obra do Paul Beatriz Preciado, né? Aquela texto Yonke, né? Em que mostra todo o processo fármaco pornográfico, né? De mudança de gênero de Beatriz Preciado para Paul Preciado, né? O próprio autor, né? O lugar onde se fez o experimento, né? E só que, e aí, quando fala de transexualização nesses casos, ignora-se outras questões culturais que são muito fortes aqui na América do Sul, especificamente Brasil e alguns países aqui de língua espanhola, que é a questão da religião. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma forte tradição religiosa africana, que não tem a mesma divisão, o dado, né, a mesma relação masculino e feminino, hetero-homo, né, então não faz tanto sentido aplicar exatamente o que Paul Beatriz Preciado fala no livro como uma questão da transexualidade, como se fosse um fenômeno universal idêntico, né?
aqui, às vezes, a gente não precisa, a gente que eu estou falando, nós aqui na América Latina, na América do Sul, né, de fazer determinadas intervenções corporais para se sentir aceito, se sentir pertencente a determinada questão. Mas só de estar, por exemplo, na Umbanda, e ter determinado cargo ou determinada hierarquia ali dentro já é suficiente. Né? E aquilo ali sabe, acopla na questão de gênero e sexualidade. Né? Então, falta, de fato, falta mais estudos, inclusive, falar mais sobre isso. Né? Essa convergência pode vir dos decoloniais, a gente estava falando disso, né? Até que você está produzindo um artigo que cruza a teoria decolonial da antropologia com o queer. Será que é uma possibilidade de olhar para a gente, com todas as questões que a gente tem de América do Sul, de racializar a teoria queer, que também é uma queixa, né? De uma teoria que, por mais que a gente fale de tentar ser interseccional, ela ainda não é racializada, como vem dos Estados Unidos, né? E o Brasil com 60% de negros, né? E colocar até o nosso lugar ainda de explorado, né? Enfim, das novas questões de imperialismo. O que você pensa disso? Eu acho que é uma das possibilidades de saída. Mas eu ainda acho que a teoria queer continua nesse sentido, né, mesmo tomando esse rumo, ela continua sendo acadêmica. Sim. Né? Olha como é difícil de a gente mostrar, ou conversar com algumas pessoas e identificar a relação entre identidade com uma questão de fluidez, mas que não seja por livre escolha. Né? Porque como a gente tem nosso cérebro, grande parte de nós, né, funcionamos dicotomicamente, ou é escolha ou é obrigação. Não tem uma questão no meio termo, né, do tipo, é uma escolha de uma coisa só, ou de duas coisas, ou de três. Que escolha é essa? Né? Que liberdade é essa? Muita gente também não percebe que liberdade segue uma regra. Senão vira, por exemplo, libertinagem. Né? A gente tem uma certa liberdade dentro de determinadas vamos dizer assim, possibilidades, né? A própria teoria queer, e que a gente estava comentando numa das aulas também, que é a teoria do abjeto, né? É uma das possibilidades de se entender a teoria queer, é entender como a teoria do abjeto. Né, aquele que, na hora de fazer a delimitação do que era para ser determinada identidade, ela não encaixa. Então, ela sobra, ela cai, ela sai. Né? E aí, a Júlia Kristeva, né, uma filósofa feminista, num livro dela que chama Poderes da Perversão, tá ali no cantinho, não tem em português, eu peguei em espanhol, li um pedacinho. Ela vai falar que o abjeto é o contrário do objeto no sentido não só daquilo que sai, que extravasa, mas naquele sentido também do que a Butler vai falar no Corpos que Importam, né? É aquilo que que não está, que não importa mesmo, sabe? É aquele É ininteligível, né? Ele é ininteligível. A minha mente não consegue ler, né? Eu adoro essa definição da Butler. Isso, é ininteligível, né? E o próprio objeto, ele é aquele que é expulso da norma, né? Como as fezes, por exemplo. Então, só para ter ideia, né, esse objeto, né, de lançar fora, né, lança fora da ideia do que seria inteligível, né? E aí, por exemplo, por isso que em alguns casos também algumas pessoas traduzem o termo da teoria queer como a teoria do cu, né? Porque nós seríamos, em alguns casos, né, alguns de nós, né, dentro dessa teoria, um abjeto é como se fosse o que é expelido pelo cu mesmo. Né? As fezes. É desnecessário, né? Então, eu já até me perdi, tá vendo?
fiz tanto preâmbulo, né? Estava falando de ser acadêmica ainda demais, a teoria Isso, queer. isso. Que vai ser muito complicado da gente mudar um pouco também, né? Ou de perceber outra possibilidade que não, por exemplo, igual na música da Lady Gaga, I was born this way, eu nasci desse jeito, está no DNA. Não, não está. Né? Não é exatamente aí que você vai encontrar. Ok, foi um dos movimentos, né? Foi extremamente necessário, principalmente nos Estados Unidos, né? Por ser extremamente acadêmico nessa relação, né? Mas aqui no Brasil não funciona tanto. Um país que, por exemplo, né, que tem uma quantidade de políticos que justifica com a mão as coisas com a mão na Bíblia, né, ou abrindo a Bíblia e falando sobre isso, que a gente tem a ideia mesmo de que nós paramos no, na época do iluminismo, né, que vai justificar as coisas por questões de natural, cultural, né, e como é difícil de mostrar que a própria ideia de sexo, a divisão do sexo, é uma questão cultural. Né? Então, imagina, então, trazer a teoria queer, né, ou a aplicação dela para uma coisa mais, isso faz sentido, né, como mastigar o necessário, né, para ser palatável por algumas pessoas, né, num contexto que a educação, né, ela ideológica, né, e ideologia também é resumido como ser de esquerda, né, como é complicado isso, né, tudo que não for por um lado é torto, tá vendo, é queer, né, nesse sentido de negativo, né, é, é sinistro, né, se a gente pegar a palavra em italiano, né, para esquerda é sinistro, e o direito é o correto, né, olha como é complicado isso, né? Dentro dos próprios movimentos, embora quanto tempo demorou, por exemplo, no Brasil, a sigla do movimento incluir a letra Q para queer, né? Agora. Né? E, ok, não precisa de ser queer, né? Se querem ser decolonial no sentido até mesmo de não vamos pegar nada dos Estados Unidos, nem nada da língua inglesa, mas aí o que vocês vão fazer então? Vão continuar com os dois lá, com gay, lésbico, bissexual, né? Que veio da Europa? Qual que é a diferença, então, né? Por que não se estuda sobre a sexualidade dos índios antes da chegada dos portugueses, antes dos espanhóis, né? Vamos ver o que é que se entendia por sexualidade, por gênero nessa cultura. Será que a gente poderia falar que eles são patriarcais também? Né? Será que de fato eles estão entendendo que o homem é o homem? Que homem é esse, né? O homem, assim como a mulher, né? Se tem algum modelo específico, né? E aqueles que não se enquadravam nas caixinhas, né? Acho que você mesmo comentou de um estudo sobre uso de arcos e cestos, né? Pelos indígenas, né? Acho que Que foi era... o Poli. Hã? Foi o Poli lá no grupo que falou isso. Eu Ah, ouvi também, mas não fui eu. existe de fato algumas tribos, ou vamos dizer assim, alguns grupos étnicos, né, indígenas, que faziam essas divisões, mas a divisão ela não era baseada apenas no órgão genital, né, no biológico, no sexo, né? Existia toda uma forma de comunicação, de compreensão dentro daquele grupo, né, do que deveria ser, o que deveria fazer. Ou seja, já existe a ideia de gênero, né, né, desde sempre, em várias culturas. Isso não significa que era só dessa forma, né? Só masculino e feminino, por exemplo, né? Colocar o cabelo no corpo, né? Eu fico pensando que talvez o elo de ligação com a educação, de teoria queer, seja uma questão que é muito cara para a gente da aula, né? Que é a questão do discurso constituir o sujeito. Porque o discurso da educação é um discurso que ele normatiza o tempo todo qual tipo de aluno eu quero, quem é menino e quem é menina nessa instituição, né? Será que essa não é uma ponte para a gente conseguir, né? Não que a gente tem que levar a teoria queer como se fosse um missionário,
né? Mas porque eu acho que esses estudos de pensar que o discurso constitui um sujeito são muito importantes para a gente pensar que a gente está categorizando as pessoas, normatizando, construindo sociedade opressora. Será que isso não é um erro? E mais ainda que eu queria que você falasse que tem um ponto do texto da Butler que ela fala o seguinte: os discursos constituem o sujeito não é a mesma coisa de falar que o discurso produz a diferença sexual. Porque isso é uma confusão também, que talvez já vai entrar um pouco no conceito, né, de performatividade, materialização, mas eu fico pensando um pouco sobre isso, né? Porque quando a gente fala, você tá de brincadeira com o discurso que faz a pessoa ser o que ela é, né? E de muitas formas, sim, né? Não tô de brincadeira, isso é muito sério, mas elas marcam. Não tô falando que é o discurso que causa diferença corporal ou diferença sexual, né? Exatamente. Então, vamos pegar o livro da Butler, de 93, que em inglês é Bodies That Matter. Eu não sei nada de inglês, tá, gente? Isso tudo tive que pesquisar e treinar para falar desse jeito ainda também, mas tudo bem. Então, Bodies That Matter. Matter, de novo, o jogo de linguagens, né, que a teoria queer, de forma geral, né, usa com, às vezes, mais de um significado. Acho que todo mundo que sabe inglês entende que don't matter seria não importa, não interessa, né? Só que a palavra matter também pode significar materializar. Então, corpos que se materializam e corpos que importam. Corpos que são importantes, corpos que são relevantes, não é qualquer corpo, né? Então, esse corpo que importa e que se materializa são alguns específicos dentro de uma grade de inteligibilidade. Né? Então, um corpo, por exemplo, intergênero ou intersex, né? Perdão, os antigos hermafroditas, né? São corpos que don't matter. Bodies that don't matter. Né? Quer dizer, eles não significam e não se materializam de certa forma, né? Porque esse materializar não é necessariamente físico, celular, né? Mais próprio de como nós compreendemos aquilo, né? Então, a linguagem, constitui, a linguagem constitui, os discursos constituem gênero, sexualidade, enfim, na verdade, constituem identidades, né? E não identidades como algo fixo, mas identidades como algo compreensível. E tudo que só pode ser compreensível se ele está imerso a uma cultura, né? Uma cultura e uma cultura de repetição, que é isso que o ato, a performatividade vai dizer, né? Então, só para comentar, como eu tinha falado, da área de linguística, né, estudos da linguagem, né, o termo ato performativo aparece na linguística com muita força a partir de uma obra do John Austin, né, um estadunidense, que observou que alguns enunciados, né, enunciado é o termo que a gente usa na linguagem, né, não é sinônimo de frase, né, enunciado teria ideia, algo de uso e de sentido. Frase parece como sabe, concreto, bloco de concreto, né, um tijolo e tal. Então, os enunciados, muitos enunciados que parecem que são declarações, mas na verdade eles não são destinados, né, para registrar ou transmitir informações, né, simples sobre os fatos. Na verdade, quando eles são enunciados, né, eles fazem algo, eles não descrevem necessariamente. E aí o exemplo que eu acho que você tinha dado, que a Lopes Louro tinha falado, né? Juro. Hã? Eu juro, né? Ela dá o exemplo do jurar. Vamos pegar um outro um pouco mais simples, né? Eu batizo este barco de... mais simples foi ótimo, né? Como se fosse... Todo mundo consegue um barco. Okay. Vamos supor um padre, então, ou um sacerdote, eu os declaro marido e mulher. Né? Vamos lá para o tradicional também. O que é isso? Ele não está simplesmente dizendo que eles são marido e mulher, mas ele está realizando esse casamento. Né? Ele realiza, ele está fazendo aquilo. Né? Ele está colocando aqueles dois sujeitos num lugar de marido e mulher. Né? Então não tem como a gente verificar
se essa frase, eu os declaro marido e mulher, é verdadeira ou falsa, né? Ok. Como, né, na verdade, qual é a consequência disso, né? O que é que você tem depois. Por isso, que Butler, então, vai dizer que a construção da identidade, né, dessas identidades, são performativas, né, porque elas não são simplesmente algo que descreve a natureza, ela se faz, né, ela se realiza. A partir daquele momento em que ela está ali, ela já está acontecendo, né? E isso tem muita relação com a linguagem, porque a linguagem ela não é só verbal, a linguagem ela é também corporal, né? Então, por isso que os corpos se materializam e corpos importam, né? Mas isso quer dizer que, assim como eu posso variar uma palavra, ao invés de falar eu os declaro marido e mulher, eu os obrigo a ser marido e mulher, né? Né, eu consigo fazer essa mudança no corpo também. Eu acho que não é exatamente isso. Eu acho que todo mundo já tem maturidade para saber que chegar perto de uma porta e falar abre-te sesma, ela não vai abrir, Sim. né? Assim como também o corpo não é só olhando para ele que ele vai se modificar, né? Mas a gente consegue, pela psicanálise, né, que também é uma área que é muito mal vista, né, no Brasil ainda, é, muita gente ainda não acredita na diferença entre, ou na possibilidade de haver o consciente e o inconsciente, né, de que nós criamos as coisas na nossa cabeça a partir do que a gente tem dos cinco sentidos, né? E a gente acredita em grande parte dessas coisas, né? Então, por exemplo, ouvir uma fake news e acreditar que aquilo de fato tem acontecido, né? E criar toda uma relação de amor e ódio com alguma pessoa, por exemplo, né? Uma relação de julgar um lugar por ser bom ou ruim, simplesmente por ouvir determinadas coisas, né, ou ver determinadas coisas e criar essa imagem ali dentro, né, ela é uma ideia, algo que seria como um efeito de real, né, e não o real em si, né, a verdade, né? Então, o próprio gênero, independente de qual seja, né, dentro da teoria queer, ele é performativo nesse sentido. Ele se faz a partir do momento que eu falo sobre ele, de que eu faço coisas que os outros vão interpretar como de determinado gênero, especificamente, determinada sexualidade e tal, enfim, e tira uma grande carga da ideia de natural, né? E ao tirar essa carga do natural, onde que vai colocar? Né? Na cultura. Pois assim como vocês tinham comentado também, né? O destino não é nem o biológico nem o cultural, é porque existe alguma coisa ali fluida no meio. Então, é essa própria ideia da identidade, ela é fluida. Né? A linguagem também ela é fluida. Assim como eu tenho opções de te falar a mesma coisa de várias formas, né? Eu quero transmitir uma informação para você. Eu tenho várias opções, né? Um leque de palavras, de tons de voz, enfim, grandes coisas. Assim como eu poderia simplesmente falar, para. Eu poderia fazer assim. Né? Enfim, grande parte das coisas que a gente fala, que a gente quer transmitir, tem várias formas de se fazer isso. É, então, para eu ser entendido. Então, o gênero é uma das formas para eu ser entendido. E aí, segue normas, regras momentâneas, em alguns casos. Né? Então a gente vê e a gente procura sempre uma coisa que seja comum. O que a gente chama de homossexualidade hoje, por exemplo, que se chamava homossexualidade ou pederastia, né, na época dos gregos, sodomia na época dos ah, na época dos descobrimentos, né, e tudo, esse era o termo mais usado, e, enfim, o que a gente tem ali no meio disso tudo? Uma questão que seria a moral,
Só que cada um desses termos vai trazer informações, vamos dizer assim, imaginárias, tá vendo? Que não é explícita, física, né? Celular, exatamente, mas que são incorporados nestes momentos. Então, todo esse trabalho, todo esse histórico, toda essa questão, não deixa de ser performatividade. E Né? eu fiquei pensando na sua fala, em um determinado momento, me parece que o gênero pode ser uma linguagem, ou que o gênero é um discurso. O gênero daí materializado nos corpos mesmo, estou falando de um gênero Exatamente. quando eu olho e codifico. Exato. Exatamente. O corpo pode ser um discurso e a gente tem discurso sobre o corpo também. Sim. É. E a gente tem o discurso sobre o corpo, o discurso médico sobre o corpo, o discurso, tá? E o discurso agora linguístico, no sentido não de criar uma gramática, né? Porque já basta aquela tanto de gramática, né? Para a gente falar, isso é certo, isso é errado. Já deu. Não é isso. Não é contra essa gramática que nós estudamos no curso de letras para evitar esse tipo de coisa, está certo, errado, assim como é correto um homem parar assim, né? Ou ele tem que fazer assim, né? Sabe? Uma gramática corporal também não é isso que é o relevante, mas é fazer uma análise disso para a construção do que se entende por masculinidade. Né? E para mostrar, não é natural do jeito que você acha. Não tem relação com algo, porque pela quantidade de hormônio que tem, os homens ficam com as pernas abertas, né? Porque tem escroto, porque tem testículo, o homem tem que sentar de perna aberta. Nada a ver. Nada a ver. Né? Mulher assa também, gente. Nem toda mulher consegue cruzar a perna. Né? Então, esse tipo de questão faz parte do estudo da linguagem, como um todo, não só linguagem verbal. Né? Eu acho que sim, é uma possibilidade que pode, né, contribuir, inclusive, para muitas pessoas, mas a pessoa tem que estar aberta, sabe? Tem horas que assim, tem que estar aberta para esse tipo de coisa. Né? Eu fiquei pensando um pouco na simbologia, né? Quando você está falando do jeito sentada, perna cruzada, a psicanálise vai ler muito isso, né? De algum jeito. Pensar que a simbologia, e o Lacan vem falar, né? Não tem significante por trás do significado, que também é emprestar alguma coisa da linguística, né? Quando a gente começa a pensar nisso. Eu não tenho um significante universal, ou material, ou, sei lá, natural, por trás do que eu estou fazendo. Então, cruzar a perna não é uma coisa que é de mulher, porque é de mulher, sempre foi, né? De alguma forma, a nossa sociedade se organiza e lê essa simbologia como algo, sendo de gay, né? E eu acho que cruza um pouco com o que você falou dos socialetos, né? Do desenvolver uma linguagem própria das travestis, das pessoas transexuais, da comunidade gay, né? Daí, vai falar disso. É interessante a gente observar que em vários períodos, vários momentos históricos, né, há um cruzamento de grupos sociais. Né? Quando acontece o Stonewall, né, o ataque ao bar, né, nos Estados Unidos, não foram só os gays, né, os homens gays e travestis que estavam naquele bar que conseguiram a proeza, vamos dizer assim, de ir contra os policiais, né? O exagero, né, dos policiais. Porque aquela região ali, os negros já sofriam muito na mão dos policiais. Então houve uma junção, uma união entre os negros que já estavam insatisfeitos com essa relação de poder extrema da polícia com os gays que estavam sofrendo o preconceito especificamente naquela região. Assim como a linguagem de travestis não surge do nada. Né? Surge em regiões do Brasil em que são pouco valorizados socialmente e tomam emprestado do grupo étnico indígena, né? De grupos étnicos indígenas, de palavras que já existiam no vocabulário indígena e resgatam essas palavras. Né? Tipo picumã para cabelo.
né? Eu acho isso interessante, entender, né, a teoria queer como a teoria dos abjetos e essa união dos abjetos para mostrar nós não somos tão minoria assim, né, numericamente dizendo, né, porque ninguém também se propôs a fazer uma pergunta para perguntar para todo mundo qual que é o gênero, como essa pessoa se identifica, né, e dando para ele qual que é a regra. Ó, se você está escolhendo mulher, é isso aqui que significa mulher, tá? Negro é isso e isso. Porque não se colocam também esse tipo de coisas em caixinha, né? Então, quanto mais deixar para o lado do lugar comum, né? É isso daí, o que você acha? Né? Do achômetro, melhor também, né? Fica Sim. super difícil. Aí, a gente vamos continuar falando minoria mesmo, né? Então, minoria em que sentido, né? Apagando histórias que eram tipicamente que as mulheres que fizeram, né? Apaga a parte da mulher na história, apaga, quando convém, inclusive, a sexualidade de artistas, né? É, eu acho que tem muitas dessas questões que são ditas como tabus, né? Que eu acho que deveria sim ser trabalhado, mas o que eu tinha comentado, é, tem que estar disponível para fazer isso, né? É, e eu acho que, inclusive, construir determinadas coisas sem precisar de recorrer ao lugar comum, que é uma outra questão. O exemplo que foi dado, né, numa das aulas, de fazer a fila com os meninos, tinha que ser separando, com os alunos, separar em meninos e meninas, porque não em ordem alfabética. Não é possível que a ordem alfabética possa ser entendida como transgressão, não é possível. Na pedagogia, né, Na inclusive. pedagogia ainda, né? É um pouco disso, sabe? Que falta sair do lugar comum. Ah, mas e aí? Sempre funcionou desse jeito. Sempre funcionou porque esse resultado aqui não te importa, né? Não, você está pagando esse tipo de resultado de homofobia, resultado de menino se achar que sempre vai ser melhor do que as meninas, né? Enfim, tantas outras questões que não pode não ter o resultado agora, naquele momento, né? Mas construindo mais adiante, inclusive para mostrar, ó, gente, a gente está dividindo hoje, fazendo a fila em ordem alfabética, pelo mesmo motivo que a gente separa antes masculino e feminino. É uma convenção. Tá? Categoria. A gente tá Eu acho ruim. E tem que perguntar na escola, e eu acho que isso a gente tem que jogar para os coordenadores, se tem funcionado para quem, né? Que resultado de escola a gente quer com aquilo? Porque é difícil a pessoa conseguir perceber que é opressora a categorização dos meninos e meninas de 4 anos, assim. Eu estava Uhum. pensando nas aulas de literatura, quando se fala da literatura indígena, da cultura indígena, né? Eu dei aula de literatura um tempão em cursinho popular. E é muito ridículo a gente chegar na sala de aula e falar, olha, a literatura brasileira foi inaugurada com as cartas do descobrimento, né? Como se anula toda a literatura indígena, mesmo que não tenha escrita, né? Mesmo que sejam as lendas contadas ali, e supõe que a população escravizada que veio para cá também não produziu nada literário nesse tempo todo de escravidão, né? Então me incomoda muito como a gente trabalha a literatura ainda, como a literatura é cobrada na escola, né? A literatura do povo português europeu colonizador. A mesma matriz que nós temos para compreender de que aquele indígena, né, o caso que eu estou analisando nesse artigo que eu estou escrevendo, né, que você comentou há pouco, é o caso da primeira, vamos dizer assim, primeira ilustração que fizeram de um caso de homofobia. Foi em 1510, mais ou menos, ou seja, não tinha nem 15 anos direito, né, que os espanhóis Nunca tinham que o chegado. Brasil. Só que foi lá é, é, Colômbia com. é, Nossa, esqueci. Noroeste da Colômbia. Foi ali, bem ali mesmo. Quando eles começam a chegar na parte peninsular, né, na parte de terra, né, porque eles falavam que a parte de ilha, né, eles chegaram primeiro nas ilhas e depois vieram para o continente, né? E uma tribo que tinha ali, obviamente por relações de poder,
não queriam que o Balboa, que era um guerreiro espanhol, tomasse conta, né, obviamente, da terra deles, claro, né, e o que eles mais queriam era o ouro, né, dos indígenas, nem que para isso tivesse que matá-los. E aí o irmão de um do cacique dessa tribo, e alguns documentos falam que ele estava vestido com roupas que pareciam anáguas. Outros falavam que ele era, junto com outras pessoas, sodomitas. E o que esse Balboa fez? Foi reunir todos eles, todas essas pessoas que estavam com roupas travestis, né? Estavam travestis, e jogaram para os cachorros comerem. Ó. Então eles fizeram um primeiro quadro, né? Acho que é um inglês, né, que fez uma série de pinturas da época da chegada, né, dos europeus à América, e tem um quadro que é os índios sendo comidos, né, por cachorro, e depois, né, as partes desses índios foram distribuídas ao longo dos lugares, assim, né, por onde eles estavam passando. Ou seja, primeiro a gente tem um problema de percepção do que é ser homem, do que é ser mulher, né, do papel, né, dentro dessas sociedades, a compreensão disso, o uso do que eu entendo dentro da minha cultura por ser roupa de homem e de mulher, e que isso justifica não só matar, obviamente, mas como também colocar essas pessoas dentro de outros grupos, tipo sodomita. Né? A sodomia só existe esse termo para a cultura cristã. Europeia, né, nesse caso. Naquele caso específico, né? Então, como falar que eles eram sodomitas, né? Então, é bem complicado esse tipo de questão, né? Mas como isso deixa marcas na história, né, dos povos. Hoje, qual é a dificuldade, né, alguns dos textos também que eu li a respeito disso, de como os índios americanos, nos Estados Unidos também, eles custam a se identificar como gays, ou homossexuais, ou com alguma coisa nesse sentido, porque eles falam que isso foi trazido pelos europeus. De fato, né, a gente tem um histórico, nas palavras carregam um histórico, né, com elas, mas isso não... na hora de fazer, por exemplo, propagandas ou publicidade sobre contravenção com relação HIV e tudo, tem que ter isso em mente, porque no início da pandemia, né, de AIDS, né, no início da década de 80, né, até uma parte da década de 90, essas propagandas ou essa tentativa de diminuir a epidemia com propagandas não surtia efeito com os indígenas. Eles não se identificavam nesse sentido, né? As famílias tradicionais indígenas, menos ainda. Então, quando aparecia um filho que tinha ido para cidades para estudar e voltava com HIV, por exemplo, eles eram expulsos de casa, né? Ou com ou sem HIV, né? Na verdade, só de se identificar como homossexual, eles saíam das tribos, né? Os pais não deixavam voltar, enfim. Então, olha como essa relação do nomear tem a ver e tem outros efeitos também, né? E isso é o tipo de coisa que deveria ser um ponto de vista queer decolonial, por exemplo, né? Por que como é que é? Não basta ser negro, não basta ser gay para sofrer preconceito, né? Um gay negro, umbanda, tem uma outra que faz parte dos grupos de umbanda, tem uma outra representação e ele é lido de uma outra forma, que pode, por um olhar externo, é ruim, mas às vezes ali dentro daquele lugar, é bem menos dolorido do que
fora. Né? Sim. Eu tive Então, uma aluna em uma das aulas, eu acho que era de literatura, e ela veio do norte do Brasil. E ela tinha contato com várias tribos indígenas lá. E ela falava que na tribo não tinha ainda esse entendimento de que a pessoa era gay, ou de que o casal era isso, gay. Mas que existiam e era um casal que convivia ali, e que para alguns indígenas era inclusive concedido o direito de fazer os trabalhos com as mulheres quando eles tinham uma identificação feminina, mas não chamavam de transexuais. É nesse sentido que o discurso produz o sujeito, né? Acho que é um exemplo isso, bem legal, né? E também que exato. mostra para a gente que essa tentativa de universalizar os símbolos, como a antropologia tentou, não vai funcionar de Não. jeito nenhum, né? Forma alguma. Não universaliza, não é para universalizar nada, nem para falar assim, entrega então, devolve o Brasil para os índios. Não resolve também. Já Não era. tem jeito. Quem é que aqui, em sã consciência, no século XXI, vai querer voltar né, culturalmente, voltar que eu estou falando não com uma escala natural, tá? Mas voltar no tempo e seguir os padrões culturais dos indígenas antes da chegada dos europeus. No século XXI, que a gente está alastrado de uma cultura capitalista completamente diferente, sabe? Com todas essas relações de internet, tudo que a gente vai colocar como algo extremamente positivo e vai querer voltar para 1500? Não é, né? Toda pá. É uma mentira falar isso, né? Ah, vamos devolver o Brasil para os indígenas. E para onde você vai? Vai ficar aqui? Ou você vai Vai achar colonizar que de é cidadão novo? europeu? É que tá achando que é É, cidadão europeu, não é? vai recolonizar, então. Né? Porque não se pensa em uma outra forma, né? De fazer as coisas com o barco andando. Eles querem parar e voltar no tempo, né? Então não é nem isso e nem aquilo. Eu acho que é um meio termo. O meio termo, assim como não se identificar com o polo masculino, nem com o polo feminino, mas mostrar que todos nós temos todas essas questões juntas e que nós que estamos interpretando como sendo masculino ou feminino. E aí, às vezes, não é relevante ter esse tipo de discurso mesmo, né? Ah, tá muito feminado, nossa, tá muito masculinizado. E Né? daí? E daí? Eu acho que é um pouco esse caminhar, né, da história, eu acho que inclui. E com relação à literatura, a mesma coisa. Né? A gente tem um exemplo de literatura indígena que se chama Popol Vuh, né? Um dos primeiros, vamos dizer assim, é como se fosse a Bíblia dos indígenas da região central americana. Né? Só que é tão complicado da gente ler aquilo ali e falar assim, gente, será que eles acreditavam exatamente nisso? Será que era assim mesmo que eles viam? Porque quem escreveu isso, quem escreveu, né, em palavras, em letras mesmo, né, foram os missionários católicos, né? E aí, a gente confia de que, né, exatamente aquilo ali que tá é o que os índios contaram para eles, ou eles já não colocaram uma interpretação, uma palavra, sabe, uma construção para tentar se aproximar a cultura cristã, né, europeia e cristã, em alguns casos. Mas é super interessante, é uma possibilidade muito bacana de ver como é que eles entendem a criação do universo, né? Se na nossa lado é, bíblico, né? O homem foi criado da terra, né? Por que da terra, né? Porque do pó, exatamente, porque era um lugar muito árido, né? Então, o que significava vida para eles é onde tinha oásis, né? Era oásis, onde tinha água, então era o barro, não era aquela terra seca, era água com areia, né? Então era um barro ali. Já no caso dos indígenas, como grande parte já era barro, né? Então não era uma coisa assim tão feliz. O que é que dava felicidade para eles? O que é que era relevante? O que era importante? Era o milho. Então o homem veio do milho.
né? Tinham grandes plantações de milho, parecia com a cor do sol, eles percebiam que tinha uma relação, etc, etc. Né? Eles viviam em comunidade, eram várias pessoas fazendo, realizando um trabalho, todo mundo junto. Então não era possível um Deus só, sabe? Um Deus apenas era uma coisa assim, cadê a civilização desse? Cadê o grupo, né, para resolver isso? Todos nós precisamos de um grupo, então eram vários deuses que tentavam chegar em acordo, brigavam entre eles, como eles faziam, exatamente. Então, o que eles viam ali, o que eles colocam nas histórias, é o que eles acreditavam a partir da própria vivência deles. Sim. E tem Esse é o tipo muitas, de coisa que a literatura dessa forma. sim. É, e a gente despreza tudo isso, né? Numa tentativa não, na verdade, é numa prática eurocentrada, né? Que a gente estuda Isso. muito pouco. Eu ficava muito brava com o grupo de estudos em História de Educação da Unifal, porque pesquisa jesuíta, né? E algumas vezes eu falei, gente, mas não é possível. Pesquisa, então, a relação dos jesuítas de uma outra forma, que considere as outras populações, porque a única linha da história na educação ali, né? E daí eu falo, para. Ou então, história luso-brasileira, mas lá de 1500, está falando de novo de português, né? Coisa que a gente já tem muito. Mas é porque é difícil, né? Você vai instalar uma linha de pesquisa que, né, não tem metodologia, não tem prática. Como que eu vou coletar dados disso, né? Mas preciso. É bem complicado. Todas essas histórias, principalmente dos indígenas, no caso é, é, dos países que falam espanhol, né, na colonização espanhola, é muito complicado porque houve uma, uma destruição da cultura deles, não só pelas coisas que eles produziam, mas a matança deles também. Né? Então é quase impossível da gente conseguir algumas informações é, a respeito do dia a dia deles. Né? Exatamente por eles não terem a construção da escrita, né? Diferente, por exemplo, algumas tribos, sim, né? Alguns grupos, como os maias, né? Tinha assim, uma forma de escrita, uma forma de documentação diferente. Como os egípcios também tiveram, né, e tal, mas algumas não tinha exatamente isso. O máximo que a gente vai conseguir ler, para mim é pouco, porque eu não consigo ler isso também, né? São os instrumentos que eles produziam. Né? Então a gente vê sempre uma relação de trabalho. É complicado a gente ver, assim, por exemplo, se eram o que nós entendemos hoje como seres masculinos ou femininos, homens e mulheres, quem que usava determinado tipo de instrumento. Né? Se de fato aqueles índios que foram encontrados, filhos de índios, né, encontrados no topo da montanha, eram é, como uma forma de, como é que fala? De doação dos filhos, né, para os deuses, eu esqueci o nome disso. Sacrifício. Sacrifício, isso, sacrifício, né? É muito complicado, né? É muito mais complicado porque por falta de documentação, né? As histórias passadas de geração para geração, né? Ajudam um pouco, graças a Deus, pelo menos isso eles não, né? Não destruíram tudo. E aí, de fato, em alguns casos, sim, né? Descobriram, não sei se você sabe, da existência de 3 múmias indígenas, né? Que estão no museu na Argentina. Foram encontradas congeladas na, na, na Cordilheira dos Andes, uma parte da Cordilheira dos Andes, e estão intactas, né? Assim, estão congeladas e eles colocam, a cada 3, 4 meses, colocam uma das múmias das crianças, e conseguiram, né, por provas de com que brinquedos elas foram enterradas ali, né, que elas estavam vivas quando ainda foram deixadas lá, mas deram alguma coisa para eles dormirem e não sentirem dor nem frio. Né? Então eles congelavam daquele jeitinho mesmo que foram deixados ali. E que eram filhos de pessoas importantes hierarquicamente. Não era, vamos dizer assim, qualquer um.
era uma coisa assim muito boa para o grupo, né? Ter um filho que vai ser colocado como naquele lugar ali para os deuses. Não poderia ser qualquer criança, né? É Então muita tem coisa. toda essa relação. O que também a gente não precisa de falar assim, só porque eles não tinham pontos de vista europeus estavam certos, a gente tem que deixar esse tipo de coisa acontecer. Eu falei, não é isso. Mas é não aplicar esse julgamento agora, não sei quantos anos depois, é, é, e principalmente colocar ali como eles eram péssimos, né? Eles eram selvagens. Não. Tudo no seu tempo, né? Entender minimamente um contexto, né? Porque se teve algum selvagem, foi o europeu que destruiu quase todas as civilizações aqui, né? Exatamente, exatamente. Então, tá vendo como que a linguagem ela constrói não só identidades, a identidade daquele índio, mas também de nós que estamos vendo aqueles índios e entre eles, né? O choque de cultura é exatamente o choque imaginário, dos imaginários, aliás, do que é o certo e o errado, o que é o bom, o que é o ruim, né? Nesse sentido, a linguagem é a construtora da, né, vamos dizer assim, da mente, né, também, dessas relações, né, justificar determinadas ações, como matar os índios porque eles estavam usando anáguas, né, tudo isso vem pela linguagem. Explicita relações de poder, né? Muito legais. Com Mas certeza. e horríveis também. É, Daniel, eu tô encantada. Eu acho que a nossa conversa foi, nossa, muito legal, assim, trouxe muitas coisas que eu nunca tinha pensado, né? E aí, como a gente já tá com 1h20, eu não vou estender tanto, senão o vídeo ficar longo, mas acho que eu vou dividir em 2 vídeos de 40. E, assim, uhum, achei tudo isso muito rico, que a gente, nossa, trouxe, pensando nisso mesmo, na relação colônia, né, império ainda, e pensando nessas novas relações agora, como a linguagem traduz isso. Eu não tinha pensado, por exemplo, na relação do gênero influenciar a linguagem, né, não só dos socialetos, mas dessa tentativa de neutralizar hoje em dia, que às vezes a gente não tem tanto sucesso, né, ou de não totalizar no masculino. A gente sempre pensa na linguagem influenciando a construção do gênero, né? Tanto no discurso quanto na questão de utilizar os mecanismos da linguagem para falar de teoria queer, e não o contrário, né? Então, acho que, nossa, foi muito legal, assim, tá incrível a conversa, e eu queria que você falasse alguma questão para a gente finalizar, né? Colocasse ou sobre a sua pesquisa, ou sobre esse panorama que a gente tem para poder pensar, né? Que área de pesquisa a gente pode pensar para poder avançar, o que isso a gente pode aplicar na militância mesmo LGBT, ou seja, como pensar em construir nesse momento tenebroso do Brasil uma sociedade pelo menos um pouquinho mais igualitária para os abjetos, né? Que por de os vez em quando objetos. somos nós. Eu acho que a gente pode pensar, tem várias questões. Então, por exemplo, dentro da área de literatura, embora não seja a minha área, eu percebo um crescimento de outras vozes, de vozes abjetas, dentro do próprio grupo LGBT. Então, ler ou estudar um pouco mais a biografia de travestis e transexuais brasileiros, eu acho que é uma grande saída para se perceber que o quanto a gente, mesmo estando aqui, a gente embranquece demais o movimento e se generifica demais também o movimento. Né? Eu acho que ver essa diferença e não procurar exatamente o que é em comum para apagar o que é de diferente, né? Mas dar valor para essa diferença, né? Dar valor para essas diferenças dentro do próprio movimento e engrandecer aquilo, né? Eu acho que é uma saída. No caso, por exemplo, no século XXI, e pesquisar o discurso LGBT somente por notícias, sabe? Eu não acho tão legal, mas eu acho que a gente já tem produções próprias. Não estou falando para procurar jornalistas gays que vão falar sobre isso, não.
mas as nossas produções, a produção LGBT dentro de um contexto que não seja para divulgação. No caso de aplicativos, e ali encontrar questões sobre criação de identidades, né? Então, a gente tem uma separação grande ainda dentro de aplicativo, dependendo de onde mora, né, pelas fotos, e um academicismo também dentro de aplicativos. Que você faz na vida? Trabalha? Não. Estuda? Não. Ué, mas você tem 20 e tantos anos, e aí? Né, que você faz? Então, tem toda essa relação de classe ali também, né? O texto que é escrito ali, né? O que é relevante, se não tem, o que é que a pessoa usa para chamar a atenção do outro. Eu acho que tem muita coisa ali ainda que pode ser aproveitada, né? E, inclusive, já tem literatura que eu digo, texto literário, romances, né? Que usam aplicativos. Então, já está assim, né? Está em uma porta para se observar. Em outras áreas, mas que tem relação com linguagem, né? Pesquisar sobre essas relações mesmo de seres, né, sujeitos de outras culturas e como eles lidam com essas diferenças, né? Ali dentro mesmo. Né? Eu acho também que são outras possibilidades. O ensino disso também é muito relevante, né? Como criação de materiais, a relação nas escolas sobre isso, casos específicos, casos gerais, enfim, tantas coisas para ser trabalhadas. Entrada e saída do termo, né, gênero lá da BNCC, entrada e saída de sexualidade, né? Quem é que pode trabalhar com essas palavras? É só a biologia, só as ciências, né? As ciências que eles estão dando o nome de ciências biológicas, né? Mas e humanas, né? Enfim, tem tantas outras áreas que possam ser trabalhadas. Eu acho que tem que ser partir, inclusive, de coisas que não foram vistas ainda ou que estão dadas como pressupostas, né? As crianças ficam muito impressionadas quando começa a falar sobre tal coisa. É mesmo? Que ficam. Eu pensei uma vez em uma pesquisa que pegasse na sala dos professores o discurso sobre o gênero dos alunos e até sobre sexualidade. E se pegar o dos estudantes falando dos professores, também vai ser uma pesquisa incrível, né? Porque é uma construção de um outro discurso, sala dos professores, que pode ser bem tenebrosa às vezes, né? De ouvir aquilo, assim, às vezes não é nem sobre a sexualidade em si homossexual, eu ouvi alguma coisa assim, nossa, aquela menina apanhou, mas também, né, apanhou de outra menina e demorou, porque o comportamento dela com os meninos, uma hora ela ia. Então, todo esse discurso que é meio oculto dentro da escola, o que ele fala pra gente da construção de gênero ali, né? E de qual aluno eu quero. Eu acho isso muito legal. O complicado de se fazer pesquisas com esse tipo de assuntos ou questões, né? Pelo menos para análise do discurso, a gente tem que formar corpos. E para formar corpos, a gente tem que passar pelo Conselho de Ética. Então, quando esse tipo de coisa acontece, a gente não está gravando. Né? Também. Mesmo se estiver gravando, a gente tem que pedir autorização para a pessoa, né? E provavelmente não vai deixar, não vai querer, né? Então a gente vai ter que ir assim de memória, né? Então existem outras formas de se fazer pesquisas também, uma pesquisa queer, né? Nesse sentido que a gente tenta desfazer a metodologia tradicional, né? Que é um autorrelato, né? Um relatar a si mesmo, um relatar os próprios casos, né? E enfim, pesquisa participante, né? Até a etnografia, tem um nome, etnografia que eu tô dentro, é pesquisa participante, mas pode ter um outro nome que a gente até usa. Mas é bem polêmico ainda. É bem polêmico, mas não deixa de ser uma possibilidade, inclusive, para sair um pouco do academicismo, Sim. né? Que ao mesmo tempo que ele foi bem visto, né, respondendo inclusive uma pergunta que foi feita antes, né, por um dos meninos, como é que tá o queer dentro da academia? Para algumas áreas, ok, né? Isso, para algumas áreas da área de humanas,
é quase que automático. Nem todo mundo vai gostar de estudar isso, como também vai ter um monte de outros assuntos. Mas a parte biológica ainda é muito fixa, né? Não se estuda quase nada humano dentro das disciplinas dos cursos de biologia, né? E não se Quando é inverte a uma psicologia. metodologia, né? Eu vejo isso, eu posso até pesquisar sobre a teoria queer, mas a metodologia é a conservadora, a tradicional. E eu não Isso. sei o quanto de ganho a gente tem com utilizar a teoria queer, por exemplo, para analisar dados. Eu não Aham. sei o quanto de ganho, eu acho isso, sei lá, um voltar no tempo, sei lá, dar braçada sem sair do lugar, sabe? Exatamente, exatamente. Não tem jeito de você querer pegar a teoria queer, que ela já é o entortar, né, da, de tantas questões, né, e querer deixar ele reto, perdeu É, o encanto, né, do que era para ser ainda mais torto. para episteme, né? Não dá para submeter a uma episteme tradicional para ficar palatável para a academia, mas a gente faz isso, né? A gente faz isso para a pesquisa ser aceita, para entrar no programa, para tudo E isso. mais do que isso, então, é fazer grupos ah, enfim, grupos mesmo de LGBT, que tenha pessoas muito próximas à academia, mas também pessoas completamente distantes. Essa Sim. pessoa que está completamente distante, ela vai servir como um termômetro para o pessoal da academia. E o pessoal da academia, para o pessoal completamente distante, vai servir como: olha, o que vocês estão falando aqui a gente não entende. Então não adianta nada vocês ficarem lá, né, com essa Tá. masturbação acadêmica, né, um querendo falar melhor do que o outro, usando palavra bonita, né, falando, que fulano de tal, né, que lá na França fala sobre différence, né, que não sei o que, o que é isso na minha língua, né, e aí, e na prática? E eu que sou professor, né, por exemplo, do maternal, né, dos primeiros períodos, o que eu faço com esse tanto de coisa que você está falando aí? E aí? Né? Uma aluna minha de Alfenas falou assim: Daniel, eu estou com uma aluna que está se identificando como trans homem, né? Um homem trans. Eu não sei o que eu faço, porque a família não, é super religiosa, a cidade é muito pequena, mas não é fórmula, a gente não tem fórmula também para passar. Mas nesse momento em que a pessoa está ouvindo esse tipo de coisa, fala assim: então evitar esse tipo de trabalho em sala, né, de dividir meninos e meninas, já ajuda, Tá. Muito. né? Já fazer grupos por ordem alfabética, por número, né? Já ajuda a dispersar a panelinha. Essa aluna, ou esse aluno que está começando a se identificar com algumas disciplinas, pode se tornar, sei lá, um representante da turma nessa disciplina. Na hora que os alunos tiverem dúvida, sabe, esse tipo de construção ajuda a tirar o foco daquilo como o único responsável pelo fracasso e pelo sucesso desse aluno, como outras coisas também existem e aquilo é uma parte, sabe? Sim. Tira o peso, né, da, daquilo, daquela dor especificamente, mas sem ignorar, né? Uhum, uhum. Não é ignorando também que vai adiantar, mas é mostrar que tem lugares que não precisa de se falar sobre isso, de se trabalhar exatamente dessa forma e nem muito menos de excluir. Está excluindo porque ela não sabe o assunto, por exemplo, na hora de fazer grupo. Não, é porque ela parece ele. Não, Então a gente não está vai discutindo. rolar. Não, peraí, né? É. Em algum Vamos ver. momento, de repente, tem que sentar com os alunos mesmo e colocar. E aí eu sei dos riscos que a gente sofre sendo professor nesse cenário de ter um aluno transexual que não está confortável, não vai ter como, né? E aí tem que vir da gestão. Eu acho que tem que vir da gestão da escola de bancar isso. Não, foi Uhum. feito uma conversa com os alunos, sim, né? Porque estava sofrendo ali.
transfobia, não é bullying simples, é transfobia. Isso, né? exatamente. E é o tipo de coisa que não dá para ser trabalhado na universidade, principalmente em cursos que não são pedagogia, né? Porque a gente tem um monte de outras coisas também para estudar, para aprender, né? Alunos que entram no curso de letras, por exemplo, língua estrangeira, que não sabe a língua, então eles têm que, em 4 anos, aprender a língua, aprender a ensinar aquela língua e aprender a ensinar independente do que seja, né? Então, é muito né, ter toda essa a questão prática, né, a aprendizagem dele para ele conseguir aprender, ensinar depois, enfim, é muita informação, mas eu acho que é extremamente necessário para todos os cursos de licenciatura, principalmente. E Pedagogia a aí, gente tem isso também. isso, e aí marca exatamente esse entrelugar do acadêmico e do completamente leigo, Sim. né? A minha professora de pedagogia falava isso. A maior dificuldade é que tem menino que tem muita dificuldade de escrever. Entra na universidade com muita dificuldade de escrever. Como que eu vou falar para produzir TCC? E vai ensinar, vai alfabetizar daqui a pouco, né? Um espaço curto. Exato. Daniel, eu vou agradecer muito. Nossa, acho que foi fantástico. Falei demais, não sei se eu consegui responder todos, contemplar tudo que você perguntou, né? E se for necessário algum outro vídeo também, eu gravo e mando para você, para a gente compartilhar e tal. Eu pensei em subir ele no YouTube, disponibilizar para os meninos e depois fazer um debate com o grupão mesmo. E aí isso é super complicado, né? Não que você tenha que mediar isso, mas se quiser falar, vai ser muito bom. Não, perfeito. Vou encerrar a gravação, então, e a gente continua conversando. Peraí.